Pessoal, página 539, a questão que eu estou é 46. O que ele quer? O coeficiente angular linear. Ele quer o m e o n. Então, estou falando de forma reduzida da reta. Vamos só lembrar aqui os coeficientes, né? Eu tenho aqui como coeficientes, ó, eu tenho um A, eu tenho um B e eu tenho um C. Primeiro eu faço do modo padrão, ou seja, o que nós temos com a equação geral para chegar na reduzida? Isolamos o y e aí eu cheguei depois numa expressão do tipo y igual a mx mais n, beleza? Então ficou assim, ó, menos 5y é igual, passou para lá, menos a raiz de 3x, passou 2, menos 2. Vem esse menos 5 dividindo, eu vou ter y é igual, menos com menos aqui vai simplificar, vai ficar mais raiz de 3 sobre 5x. E aqui mais 2 quintos, e nós estamos já de cara com esse é o m, lembra? E esse é o n, que eu te expliquei. Agora, veja que eu posso calcular direto o valor de m, se eu não quiser perder tempo e isolar o y, eu posso calcular direto o valor de m fazendo o quê? Lembra que quando eu expliquei lá na aula, ao isolar do ax mais dy mais c igual a zero, eu tinha lá um y igual a menos a sobre b, x, né, que multiplica x aqui, menos c sobre b, lembra? E no lugar desse menos a sobre b, eu coloquei o m. Então eu posso pegar diretamente lá dos valores e calcular o m. Quem vai ser o m? O m vai sempre ser menos a sobre b. Então ficaria assim, ó, o m é menos a, que é menos raiz quadrada de 3, sobre b, que é menos 5, obviamente, raiz de 3 sobre 5, que foi o que eu encontrei aqui, ó. A mesma coisa com n. O n seria quem? Menos c sobre b. Vai lá. Menos c é menos 2. E o b vale menos 5, ou seja, 2 quintos. Isso que eu encontrei aqui, e isso que eu encontrei agora aqui, ó. Tá certo? Esses valores batem, eu posso calcular direto como menos a sobre b, se você quiser ganhar tempo, tá bom? Na letra B, mudou um pouquinho aqui, ele quer a mesma coisa, que é o m e o n, só que agora tem uma expressão, tem uma equação que tem ali raiz, que tem fração. Vamos fazer o seguinte, primeiro MMC, qual que é o MMC? O MMC é 8, né? O 8 vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima e tal, mas na mesma coisa que multiplicar a igualdade inteira por 8, se eu multiplicar tudo por 8 aqui, ó, multiplicar tudo por 8, eu tenho 8 aqui, fica menos 8 por 2 dá menos 4, menos 4x. Aqui ficou o quê? 8 raiz quadrada de 2y. E aqui ficou menos 8 por 8 dá menos 1, igual a zero. Pronto, mesma coisa. Se você quiser ganhar tempo agora, você faz o quê? Ó, esse cara aqui é o nosso A, esse é o B e esse é o C. Fica mais prático, então, pegar o menos A sobre B como está e o menos C sobre B. Então, ó, o M é menos A sobre B. Quem é o menos A? É mais 4. E o B é o quê? 8 raiz de 2. Vamos melhorar logo isso? Aqui, ó, simplificou, vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. A gente vai racionalizar, que seria o quê? Multiplicar pela raiz quadrada de 2 em cima e embaixo. Então ficou o quê? 1 vezes a raiz quadrada de 2. E embaixo, raiz quadrada de 2 vezes ela própria vai dar 2. E 2 vezes 2 é 4. Portanto, eu tenho um m igual a raiz quadrada de 2 sobre 4. E esse é um dos coeficientes que ele quer, o coeficiente angular. O linear segue o mesmo padrão, ou seja, eu posso dizer que o n é menos c sobre b, menos c sobre b, pega o menos c, esse aqui, ó, 1, e pega o b, 8 raiz quadrada de 2. Vai racionalizar, como foi na parte do m, eu vou ter raiz de 2 em cima, e embaixo esse 2 sai daqui, quando eu multiplico pela raiz de 2, então fica 16.
Então aqui está o valor do n. Então eu tenho aqui, ó, o m, eu já encontrei, e agora eu encontrei o n, e aí fica mais tranquilo. Tudo bem?